você descobriu o câncer? É? Viu os dois de uma vez só? Foi, de uma vez só. Porque quando eu recebi, assim, eu vou contar a minha história para você, meu testemunho, na verdade, né? Eu estava um dia aqui na minha casa e eu estava sozinha no meu quarto. Eu tenho uma imagem aqui, eu sou muito devota à Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho uma imagem dela na minha penteadeira. E nesse dia eu estava mexendo nas minhas coisas, num sábado, e como se alguém falasse no meu ouvido, você está doente. Aí eu olhei assim, eu falei, mas como que eu posso estar doente, né? Aí eu olhei e vi a imagem da senhora na minha frente, e aquilo ali ficou no meu... Eu fiquei, na hora me veio na minha cabeça, nossa, eu acho que eu tô assistindo muito aquela série Grey's Anatomy, né? Tô ficando meio paranoica com o negócio. Aí, de repente, eu escutei de novo, como se alguma coisa me falasse, você está doente. Aí eu olhei para Nossa Senhora e falei, nossa mãe, você está falando comigo? Como que eu posso estar doente se eu estou tão bem, né? Trabalhando, ativa, a Mulher Maravilha, né? Fazendo 1001 coisas. Eu jamais posso estar doente. Mas aquilo ficou no meu... Sabe quando aquela coisa fica em você, no seu coração? Cara, mas tem alguma coisa, né? E naquilo me veio um desejo de fazer um autoexame em mim, no banho. Porque eu fiz, eu tinha feito... pensado assim, é câncer? Não. Não, porque como eu fiz mamoplastia, eu tinha feito mamoplastia 2 anos antes, né? Uhum. Eu, muito raramente, às vezes eu fazia o autoexame para realmente, assim, eu tinha medo de uma rejeição da prótese, uma coisa assim. Mas ali aquele negócio veio no meu subconsciente, sabe quando vem? Fazia tempo que eu não fazia em mim mesma. E no banho eu comecei a me tocar. E aí quando eu toquei a minha mama direita, eu senti uma ondulação. Aí quando eu senti essa ondulação, eu chamei meu esposo e comentei com ele. Comentei desse sussurro do meu ouvido. Imediatamente, o que ele me falou? Menina, você está assistindo muito aquele Grey's Anatomy, você está ficando neurótica com isso. Imagina, isso não é nada. Você vai no médico só para tirar dúvida, até porque no início do ano de 2018, eu faço certinho meus exames periódicos, né? Então eu tinha feito mamografia, tinha feito ultrassom da mama e não tinha nada, né? E então a gente estava falando do intervalo de 6 meses, mais ou menos, 6 a 7 meses. Aí eu consegui foi no final de semana, né? No sábado, domingo, eu consegui um encaixe com um médico aqui da nossa cidade, né? O conhecido da gente, na segunda-feira. E eu fui. Aí ele falou para mim, olha, Alessandra, realmente a gente percebe uma ondulação e até parece que sua mama está um pouquinho maior que a outra. E na hora que ele estava me examinando, que aí ele pediu para eu fazer um ultrassom, que aí eu fui para Prudente, que é uma cidade a 100 quilômetros daqui. Eu estava em pé, foi quando ele me observou e olhou, achou estranha que ele falou assim, você tem algum problema de tireoide? Aí eu falei, olha, em termos de exame eu não tenho. Há muitos anos atrás, eu monitorava uns nódulozinhos na minha tireoide. Mas eu cheguei a fazer uns exames há uns 3 anos atrás, e uns 2 anos, e o médico até falou para mim que não conseguiu encontrar mais. Eu acho que eu não tenho mais nada. Ele falou assim, mas vamos fazer também ultrassom da tireoide? E foi daí que eu fui para fazer ultrassom da mama e da tireoide. E aí no meio já do processo lá, começou um monte de pergunta desse médico que estava fazendo meu ultrassom. E já saí de lá, assim, com pedido, categorizando numa categoria diferenciada nos 2 casos, né? E pedindo para que eu fizesse, que ele recomendava que fosse feito biópsia. E aí foi daí que começou, né? Porque aí esse clínico já me encaminhou para outro especialista, né? Aí que eu fui entrar em contato com o mastologista, ele já passou o oncologista, e aí que começou a investigação, com ressonância, com biópsia. E quando foi no dia 15 de agosto do ano passado, saíram os resultados, aí passei pela mastologista, quando ela realmente deu o diagnóstico, né? Do câncer de mama.
E aí já me indicou para o oncologista que eu faço o tratamento até hoje. E fui para o endócrino quando ele também comentou, passou e falou que realmente um deles estava comprometido e que me recomendava o oncologista, que é o outro oncologista, que é o de pescoço e cabeça, né? Então foi daí que começou. E daí que parece que aquele buraco se abriu, né? Mas, por outro lado, eu acreditava muito, né, que como eu havia recebido uma mensagem, né, que essa minha intuição, seja o que força maior foi essa, o que aconteceu, era uma prova que eu tinha que lutar, né, que eu não podia desistir, que por mais difícil, eu não conhecia a caminhada, né, eu já tinha perdido muitos entes queridos, né, da família do meu pai principalmente, pela doença, mas eu não sabia como é que era, de fato, a caminhada, porque eu nunca tinha acompanhado de perto. Mas eu tinha certeza que se Deus estava comigo, aquilo era o que me segurava. Uhum. Eu sentia que as pessoas perto de mim estavam muito mais abaladas com tudo do que eu mesma, sabe? Hoje muitas pessoas até falam para mim assim, parece que você pegou uma gripe, você estava tratando de uma gripe. Eu sabia da gravidade, mas eu tentava não focar, sabe, Paty? E aí foi aonde que realmente, assim, com o seu treinamento, com o curso, isso foi me ajudando e me fazendo, assim, aqueles dias que são mais difíceis, né? Que a gente acha que vai ser difícil a gente passar. Que tá aquele processo da químio, alguns dias são muito difíceis ali, quando você vai perder. Conheceu o curso? Então, foi nesse processo de quando eu me cadastrei para comprar os livros, eu comecei a receber os e-mails, aí eu recebi um e-mail que falava do curso. E aí foi quando. Assim, um voto de confiança. Olha, eu comecei a ler o material. Eu entrei em alguns vídeos, né, aqueles vídeos menores seus no YouTube. Eu comecei a ver. E aí foi onde eu falei assim, nossa, mas parece que esse trabalho dela é muito bacana, né? E eu acho que eu preciso disso nesse momento. E quando eu comecei a ver esse material, eu falei, olha, acho que é isso que eu preciso agora, porque eu preciso também me segurar em alguma coisa. Meu tempo, né? Porque eu tinha uma rotina louca, né? De trabalho, casa, filhos, viagem pela empresa, um monte de coisa. E de repente aquilo tudo parou, né? E eu falei, mas e aonde eu vou me segurar? Eu preciso de mais informação. E aí, quando eu vi os tópicos, né, uma coisa, eu falei assim, é isso que eu preciso para dar continuidade, né? Então, eu fui, assim, me entreguei mesmo para fazer, sabe? Eu era bem Caxias. Foi no final, agora que quando ela fez a mastectomia, eu fiquei com uma limitação grande no meu braço. Eu tive uma infecção, deu uma infecção bem séria aqui no esvaziamento, né? Então eu fiquei uma semana internada. Então esses últimos, o 7º e 8º módulo foi o mais complicado para mim. Eu acabei não finalizando assim os exercícios, né, deles, mas eu tô voltando, né? Porque agora eu tô retomando, e as rádios também eu faço em Prudente, né? Então é 100 quilômetros daqui, então eu viajo todo dia e de volta. Então, assim, ficou um pouquinho mais tumultuado. Mas realmente, assim, para mim foi assim, um diferencial. Então, eu me dediquei mesmo. Então, foi muito, muito positivo para mim. E me conta uma coisa, você teve algum tipo de dificuldade ao começar o curso, ou por ser online, teve alguma dificuldade? Não tive não. O que era mais complicado realmente, assim, para mim, era eu conseguir estar nas suas aulas ao vivo. Isso não me impedia, porque aí, assim que eu já melhorava, eu via a aula gravada, aí eu fazia os exercícios. Sempre realmente, assim, tentei, por mais que eu não conseguisse estar presente na aula que eu achava super legal, mas eu não consegui, uma boa parte delas eu não consegui vivenciar, eu via todas elas depois, pela nossa área de membros lá, sem problema. O conteúdo eu achei muito bacana, porque, assim, muito respaldada. Às vezes eu tinha alguma dúvida, na hora que eu vi o vídeo, né, aí eu ia fazer a atividade, o exercício,
tinha alguma dúvida, e tem o material todo ali para você acompanhar. Eu acho foi muito positivo, assim, não tenho o que dizer, eu acho que é bem bacana mesmo, bem legal. O próprio WhatsApp, né, o grupo lá que a gente tem, que uma ajuda a outra, né. Então, isso tudo fui aprendendo muito, aprendi muito, Paty. Então, assim, muito, muito feliz, assim, muito grata com tudo isso que eu vi e que a gente está compartilhando ainda, né? Sim, que alegria te ouvir. E, Alessandra, o que, que aconteceu na sua vida? Ou qual foi a maior transformação de tudo que a gente conversou? Assim, algo que você nunca imaginaria que seria possível? Eu acho que a minha maior transformação, Paty, realmente foi aprender a me amar do jeito que eu sou. Eu acho que eu me cobrava muito isso, sabe? Eu me cobrava muito de aparência, eu me cobrava muito do que eu ia falar, do que as pessoas iam pensar. Então, eu acho que uma das transformações, aprender a me amar e aprender a dizer não, sabe? Falar assim, não, realmente eu não conseguia fazer isso porque eu ficava pensando, realmente, assim, será que eu vou chatear aquela pessoa? O que será que vai acontecer? Assim, não como você disse muitas vezes, não é você ser rude ou você ser grosseiro, é você realmente colocar o seu ponto de vista. Às vezes até o meu esposo fala para mim, nossa, mas você não falava assim antes, né? Assim, nossa, você está se negando a fazer uma determinada coisa porque tem um limite, justamente porque eu aprendi, porque eu tenho os meus limites, eu tenho que respeitar, eu tenho que me respeitar, respeitar o meu corpo atual, respeitar o que eu acho agora, o que eu penso, né? Foram as maiores transformações, para mim, desse processo. Querido, olha, prazer imenso falar com você. O prazer foi todo meu. Beijo. Assim, beijo, fica com Deus. Você Tchau, também. tchau. Tchau.